Olá, meus queridíssimos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Escola Linux. Hoje falando sobre Shell Script. Nós temos o Eric, o André, o José na linha aí. Pessoal, coloca aqui no chat, temos hoje o Jean, o Aragão. Coloca aqui no chat seu nome, Paulo Henrique Oliveira, de onde você mora, né? Campinas. E qual a sua profissão, seu trabalho, estuda. Coloca aí também, Jean. Tá tudo bem aí, pessoal? Coloco sim. Vídeo. Anderson, André. Urique. Puder botar aí no chat aí, por favor, pessoal. Carlos Mata, sejam bem-vindos. Todo mundo aí, galera. O Sérgio Silva, o Júlio, Mazinho. Poxa, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Carlos Mato, Goiânia. Terra Boa, Goiânia. Já fui aí, Goiânia, mês do ano passado, muito legal. Ó, o Jean Recife também, fui Recife ano passado também, Terra Boa. Terra Boa. Eu ia até te falar, fui no Rio. No Rio. No Rio. Foi quando? Eu fui no Rio ano passado, no meio do ano, em junho. Eu sou daqui de Recife, né? Eu já vou me apresentar um pouco, já dá um pouco de tempo. Dá para perceber o sotaque aí, não dá nem para perceber que você é de Recife. Recife, né? Arretado. Minha avó é recifense. Coisa boa. Sabe que minha avó, meu pai conta que era a sogra dele, né? Uhum. É de Recife, ele disse que com 18 anos, a minha avó, ela foi picada por uma cobra, a cobra morreu no ato, né? Então, realmente, a bichinha danada, arretada. É arretada. E aí, Antônio, vamos que vamos. Pessoal, coloca aí no chat aí de onde vocês são, cara. Coloca o que vocês fazem da vida aí. Meu Deus do céu. É isso aí. Meu Deus do céu, ótimo, beleza. Hoje vai ser um dia legal. Vamos fazer uma perguntinha aqui antes de apresentar o Jean. Qual o seu nível de conhecimento sobre Shell Script? Coloca aí no chat, pessoal. Muito, pouco ou nenhum. Coloca aí no chat aí. Responde a pergunta aí. Eu botei a pergunta aí, galera. Qual o seu nível de gente já tem gente que já tá no pouco, nenhum, né? Eu não me arrisco a dizer que é muito, não. Eu não me arrisco. Mas só lembrando, pessoal, não vamos. Todo conhecimento é válido, não vamos só se limitar ao pouco, né? É verdade. Tem muita gente que acha assim, né? Eu não sei nada, mas quando a gente vai passando a conhecer, mexendo, já descobre que aquele pouco já é muito. Sim. Aí, Bahia, Mazinho, seja bem-vindo. Pessoal, eu vou fechar esse endpoint aqui. Vou fechar esse endpoint aqui. Beleza. Eu vou apresentar o Jean aí, nosso instrutor dos cursos de JavaScript, né? Ele foi refeito e bem atualizado. Eu tô com o ventinho aqui, vou tirar um pouquinho o vento. É o calor, cara, é o calor. Não, tirei o vento aqui, eu tava com... Esse melhorou um pouquinho, pessoal, desculpa aí. Não, melhorou. A gente vai apresentar o Jean aí, é o nosso instrutor de Shell Script, ele fala um pouco sobre Shell Script, tá? Vai anotar as dúvidas aqui, pessoal, vão anotar as dúvidas aqui. E daqui a uns 30 minutinhos mais ou menos a gente volta para tirar as dúvidas, tá bom? Bom webinar, Jean. Obrigado. Valeu. Eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Com vocês. E aí, essa apresentação. E aí, vamos começar. Deixa eu só Vou ajustar. anotar as dúvidas aqui. Põe no chat, tá, pessoal? Boa apresentação, Jean. Valeu, Paulo.
Ô, Jean, tenta entrar e sair, porque eu acho que eu devo ter tirado o seu som. Vê se você consegue dar um F5 aí. Tá. Tá me ouvindo agora? Voltou. Voltou, né? É. Voltou. Eu Voltou o cliquei no som. botão errado. Tranquilo, tranquilo. Compartilha de novo aí. Pronto, Beleza. tá vendo agora, né? Sim. Eu tinha Pronto, tirado o tranquilo. seu som, não o meu som. Ah, Desculpa. tá. Vamos Não, lá. tranquilo. Então, continuando, né? Eu sou formado em licenciatura em computação, né? Pela a Universidade Federal Rural de Pernambuco e tenho uma especialização que eu fiz posteriormente em engenharia de software, tá? Eu trabalho há um pouco tempo. Eu sei que eu tenho um pouco de cara de um novinho e tal, mas eu tenho quase 30. Estou desde os meus 18, 19 anos trabalhando na área de TI, sempre atuando na área de infraestrutura, servidores Linux e Windows também. E recentemente eu fiz uma pequena migração de área e eu já atuo na gestão de nuvens públicas, né? Hoje, nos dias atuais, eu sou analista DevOps, né? Sou profissional DevOps, faço essa gestão dos processos, né? Tentando equilibrar as necessidades que a gente vai encontrando no nosso dia a dia, das aplicações que a gente vai que a gente tem, que eu vou lidando todos os dias, e aí a gente monta o ciclo de vida, né, digamos assim, de um software, né, do início, né, desde a criação do código até a inserção desse código, a implantação, o build desse código, e o deployment do ambiente e a manutenção do sistema, do software propriamente dito, né? E, além de tudo isso, fui convidado pelo Paulo para ser instrutor e estou preparado para ajudar vocês, tá bom? A ideia de hoje, né, é só dar uma reforçada nesse tema, né? Eu costumo sempre iniciar falando a questão do shell script. A gente sempre associa o shell script a Linux, só que a gente, antes de associar, a gente precisa entender que o shell script, ele basicamente ele é não é só do Linux, né? Qualquer sistema operacional ele tem um ambiente de shell, né? Ele vai ter um ambiente na qual a gente vai fazer scripts, né, que vão rodar e fazer qualquer tipo de manipulação do sistema, ou qualquer tipo de algoritmo, ou qualquer código que o sistema em si consiga entender, né? Então, é esse primeiro entendimento que eu gosto muito de passar. E aí, assim, seguindo com o conceito de shell script, a gente consegue entender que não só serve para Linux, mas como qualquer outro sistema. O foco, lógico, é o nosso amado Linux, né? E aí, muita gente vai se perguntar, eu vi que teve pessoas aqui que até perguntaram, cara, eu não conheço shell script, mas será que eu devo conhecer esse cara? E a resposta é sim. Olha só, quem já está acostumado com Linux sabe que Linux ele está em muitos locais. Vou te mostrar uma coisa. Linux hoje ele tem várias distribuições. Então a gente consegue rodar Linux e o shell script não é universal para ele nesse caso em várias distribuições, né? Eu vou dar até um exemplo aqui: o Fedora, o Linux Mint, o Ubuntu e a base de alguns caras aí que é o Debian. Então, partindo do princípio que eu tenho um monte de caras que utilizam, né, esse sistema, eu consigo dizer, beleza, então se eu tiver um servidor Linux, eu já consigo utilizar o shell script, beleza? Certo? Certo. Então, só para comprovar o que eu estou dizendo, hoje, as maiorias das nuvens públicas utilizam Linux. Inclusive, pasmem, eu coloquei a Amazon, né? A Amazon é uma nuvem pública que você consegue subir serviços, subir servidores virtuais dessa máquina. E eu digo pasmem pelo fato de estar um símbolo aqui até então de um desconhecido, né? Para a gente é meio que estranho estar esse símbolo da Microsoft. A Azure, o Azure, ela também gerencia servidores Linux. Você consegue montar um ambiente Linux e consegue fazer toda a gestão desse sistema, né,
da plataforma, lá dentro da Azure, você consegue subir servidores Linux. Então, isso é sensacional. E aí, entrando um pouco na questão, a gente também tem aquele conceito de containers, né? Então, containers são microserviços que nós podemos colocar as nossas aplicações. E um dos mais populares é o Docker. A maioria das aplicações Docker que nós vamos subir nesses microserviços utilizam como base o Linux. Então, partindo do princípio que temos esses caras que utilizam o Linux, em algum momento eu vou ter que estar utilizando o Shell Script. Eu vou estar precisando fazer automações desse cara em algum momento, tá bom? E aí eu comentei que eu sou um profissional DevOps. Na minha profissão, eu também uso o Shell Script, né? Eu mostro essa imagem, que é basicamente a imagem de todo o processo do meu dia a dia, né? Do ciclo do DevOps, né? Então, desse cara aqui que eu estou mostrando na imagem, eu sempre gosto de mostrar ela porque ela traz um pouco de Shell Script também nela. Quando a gente entra na parte de build de um sistema, a gente vai utilizar algum servidor Shell Script, algum servidor Linux, perdão, e vai utilizar o Shell Script em algum momento para fazer uma automação, né? Lembrando que no processo do DevOps, a gente faz um processo de esteira. Então, esteira, quando a gente fala de esteira, então a gente fala de uma fábrica, digamos assim, né? Então, numa fábrica que nós vamos sempre estar mexendo toda hora e não precisa estar nenhum processo manual, tudo tem que ser automático, tudo tem que ser montado para que funcione e que seja orquestrado. Então, essa orquestração, na maioria das vezes, usamos o Shell Script para isso, tá bom? E aí, beleza. Como é que eu vou usar esse cara? Isso aí é simples. Eu posso utilizar ele para fazer diversas operações. Eu estou dando um exemplo aqui agora. Eu posso fazer algum processo repetitivo. Eu dei um exemplo bem simples aqui para vocês, para não causar nenhum susto, nenhum medo, tá? Mas esse processo aqui, ele basicamente ele vai iniciar uma contagem de 0 até 100. Então, ele vai criar uma repetição para fazer a contagem de 0 até 100. Esse é um processo bem rápido que você consegue fazer. E se você fosse fazer na mão, com certeza, faria de uma forma até mais demorada. Mas aí, tudo bem, não faz tanto sentido fazer um contador. Será que essa estrutura que tu está me mostrando vai ser só isso que eu vou utilizar? Não, eu vou dar um outro exemplo também. Se eu quiser, digamos, eu tenho uma rotina diária de cópia de dados, né? Então, eu faço uma cópia diária de um dado que está no meu servidor para algum outro servidor. Esse servidor, nesse exemplo aqui, é um servidor FTP, né? Então, nesse caso aqui, é interessante que eu consigo montar essa unidade, né, do servidor. Eu consigo montar essa unidade desse cara, consigo extrair esse dado, né? Você percebe que eu já estou me conectando a um servidor remoto, seja ele na minha rede interna, seja ele em alguma outra região, outro estado, outro país, enfim. A gente consegue conectar com esse cara, passar o usuário, passar a senha, entrar remotamente na pasta e consigo também enviar o arquivo que eu desejo. Posso, nesse caso aqui, enviar todos os arquivos no formato .csv na unidade que eu montei, né? Nesse caso aqui, eu estou montando a unidade, uma unidade pegando todos esses arquivos e enviando para o FTP. Perceba que um ponto que eu tinha comentado no início é que esse cara aqui, ele é um algoritmo, né? Para quem não lembra, né, o algoritmo é um passo a passo que ele vai seguir, né, e vai fazer a execução desse cara. Então, perceba que um processo que a gente poderia estar fazendo na mão, eu estou fazendo de forma automática, e nesse caso aqui, dependendo da quantidade de arquivos, em 2 minutos eu estou subindo vários arquivos no formato que eu estou informando. E aí, cabe-se um ponto que, que legal, eu consigo fazer uma coisa mais estruturada, não só um contador, como eu tinha mostrado no exemplo anterior. Mas aí eu vou
para um exemplo ainda mais, não vou dizer tão complexo, mas eu posso dizer um exemplo mais refinado. Esse cara aqui. Inclusive, né, eu deixo até em aberto que parte dessa estrutura que eu estou apresentando, ele está num curso que já está lá no portal, né? O curso que já está prontinho para você, tá? Essa estrutura, o que ele está fazendo aqui? Ele vai fazer, né? A gente trabalha, né, né, na nossa casa ou em uma empresa muito pequena, né? Ou dependendo até do range de IPs que a gente coloque dentro do nosso ambiente, a gente vai trabalhar com trocas de IP. Não? Então, essas trocas de IP, digamos que eu quero fazer essa gestão dessas trocas, né? No meu caso, eu utilizei bastante esse cara no meu passado para fazer a gestão de um lab. Eu tinha um lab na minha casa e eu precisava acessar meu servidor, né? Eu tinha um acesso irrestrito a esse meu servidor, só que vez ou outra, né? Quem é do tempo do início, né? Digamos assim, da internet banda larga, sabe que a internet caía constantemente, né? Então, essa queda ocasionava, obviamente, a troca do meu IP, né? A gente usa, né, normalmente IPs, né, de rede dinâmicos. Então, toda hora, se a gente desligar e ligar o nosso equipamento de internet, ele vai gerar um novo IP de acesso. Então, na época, eu desenvolvi esse código, né? Eu tenho ele, acho que parte dele tem 15 anos, né? Então, esse cara que eu desenvolvi, o que ele faz? Ele basicamente ele faz a leitura, né, através desse site. Então ele está executando de forma remota, né? Não remota, mas ele pega algum dado externo. Nesse caso aqui, ele está pegando o dado que está sendo passado por esse DNS, né? Ele vai desse retorno que ele vai trazer, ele vai tratar essa informação e vai só extrair o IP. E aí, o que ele está fazendo? Ele vai salvar esse cara numa variável. E quando ele salvar isso numa variável, ele vai também ler dentro de outra variável um outro arquivo, né? Um arquivo interno desse cara. E aí, não então vou entrar tanto em detalhe, mas assim, a ideia dele é ler o IP que eu estou utilizando naquele momento e ele vai enviar para o meu Telegram. É basicamente isso que ele vai fazer. É um pouco complexo à primeira vista, mas reforço, né? Quem dominar o curso, quem fizer o curso, vai saber como cada coisa aqui está sendo apresentada, como cada coisa aqui está orquestrada. Claro que eu incrementei, né? Eu coloquei uma coisa a mais nesse cara. Mas eu reforço, muito da estrutura que eu estou apresentando aqui para vocês, isso está no curso, tá? E está muito bem esclarecido, bem estruturado lá, para que você consiga ler esse cara e entender o que eu estou querendo passar nesse cara aqui, né, nesse passo a passo, tá bom? E aí eu pego esse exemplo, né? Eu vou fazer uma demonstração dele. Eu tenho um cara aqui que está rodando, tá? Inclusive, eu tenho o contador do exemplo anterior, só para vocês verem o que eu estou fazendo, tá? Eu vou pegar esse cara, eu vou rodar o contador, que foi o primeiro exemplo que eu rodei. E aí eu vou colocar esse cara, e aí ele já mostra, né? A quantidade de números que ele vai exibir. Isso poderia ser feito para qualquer outra coisa, tá? Até uma leitura de um arquivo ou qualquer situação que você queira fazer automatizações, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer a verificação do IP. Eu estou também com o meu Telegram aberto, tá? Ele está aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou deixar aqui do ladinho. Eu vou também deixar esse cara aqui e vou executar. Na medida que eu for executar esse cara, você vai perceber que ele vai mandar uma mensagem nessa telinha aqui do lado, né? Que é a tela do meu Telegram para vocês. Olha só. Opa, não rodou não. Ele vai verificou que o IP foi alterado e foi
o envio, né? Foi feito o envio do cara, né? Ele já passou para mim que esse é o meu atual IP. Como o meu IP é dinâmico, não tem problema nenhum de ser exibido. Em algum momento ele vai alterar, tá? Então, você percebe que se eu conseguisse fazer uma automação e colocar isso, digamos assim, em uma programação que eu consiga deixar sempre executando esse cara, eu consigo ter controle de muita coisa, não só do IP, mas de qualquer outra coisa que eu queira fazer, tá? Mas tudo bem, né? Esses são exemplos de como você pode usar o Shell Script no seu dia a dia, dependendo do que você for precisar utilizar, tá bom? E aí vem aquela pergunta, tudo bem, tu me mostrou exemplos, tu me mostrou a importância desse cara, quem é esse cara, mas tudo bem, mas assim, por que tu utiliza esse cara? Porque tu faz uso desse cara. E aí vem a outra pergunta, né, em cima dessa, que é aquela velha pergunta, tá? Além de você, por que tu utiliza? Perceba que tem várias outras linguagens de programação que você pode fazer uso. Então, por que tu usa esse cara? Né? E aí eu te explico por quê. Isso é nativo do Linux. Então, você consegue fazer o uso desse cara com total integração ao sistema. Isso é dele. Né? Então, isso é legal. Hoje, né, muitas empresas usam Linux. Quando eu falo muitas empresas, são muitas. Todos, a maioria dos serviços que você sobe hoje numa nuvem pública, ou quando você precisa de usar um container, ou quando você precisa subir um serviço. Se eu quiser hoje aprender nuvem pública, eu vou subir um serviço. O primeiro servidor que eu vou subir é servidor Linux, né? Então, hoje, a gente utiliza muito o Linux. Todas as empresas usam. É gratuito, né? Não precisa pagar pela licença. A gente consegue subir o serviço, roda perfeitamente, às vezes, dependendo do sistema, roda até melhor do que qualquer outro sistema, tá? No Shell Script a gente consegue ter um jeito muito mais eficiente de você fazer essas automações, até porque ele é nativo do sistema. Então, é eficiente para automatizar tarefas. No exemplo que eu dei na minha esteira DevOps, né, quando a gente faz essa esteira, a gente monta esse processo todo, a gente usa em algum momento o Shell Script. Então, vai ser preciso utilizar esse cara em algum momento. Então, é muito mais eficiente você utilizar, por mais que a gente possa trabalhar com outras linguagens, é muito mais eficiente e mais simples você utilizar esse cara. É mais fácil de você conseguir também montar um script e, cara, você monta o script. Nas minhas aulas vocês vão ver. Você não precisa fazer nada, é só você escrever o código, você vir com sua ideia ou sua regra de negócio que você está criando naquele momento, você ter uma lógica naquele momento e montar o que você precisa. Você não precisa nem compilar, você só escreve, salva, coloca ele como um executável e ele já está pronto. Ele é bem simplificado e consegue, cara, fazer muita coisa com ele, tá? E principalmente, né, como já falei, reforço, ele é integrado com o sistema, né? Eu, no começo dessa apresentação, até comentei que, cara, a gente consegue ter Shell Script em qualquer um sistema, mas a forma como o Linux, né, ele tem e utiliza, né, o Shell, a gente consegue fazer muita coisa. E você percebeu que vários outros serviços que utilizam o Linux conseguem fazer, tá bom? Conseguem ter essa gestão, conseguem fazer, conseguem simplesmente manipular. Inclusive, antes de a gente ir para a próxima tela, acho que já é, inclusive, a tela final, eu vou até dar um exemplo de como isso salva. A gente tem hoje, né, na empresa onde eu trabalho, desculpa, a gente tem um processo, vários processos de várias serviços que a gente precisa subir. E, cara, aconteceu uma vez de a gente precisar passar uma instrução para o processo do processo em si da esteira. A gente precisou passar uma instrução para a máquina. Nesse processo, né, a gente sobe uma máquina, pega o código e faz
um build, né? A gente faz um build da imagem, um build da imagem não, um build do código que a gente está querendo gerar. Então, nesse processo, a gente vai precisar subir uma máquina, a gente sobe, isso é automático, a gente sobe uma máquina, e quando a gente sobe uma máquina, normalmente é uma máquina Linux, né? Então, a gente subiu esse cara e percebeu que esse cara, quando ia-se para uma nuvem, né, esse cara não funcionava. E aí a gente analisando, cara, passou horas analisando e percebeu que era um problema no container que a gente subiu, que ele não conseguia entender que ele tinha um hostname. Então a gente precisava passar um simples hostname, o nome da máquina, para o sistema conseguir funcionar. E, cara, pensa no seguinte fator. A gente tem 150 microserviços, assim, espalhados, né? Assim, que todos juntos funcionam com um propósito comum, tudo bem. Mas tem 150, imagina 150 caras que a gente precisa passar o hostname. Então, como é que a gente fez isso? A gente montou um shell script pequeno, de 5 linhas, subimos esse cara, e na mesma hora, a gente passou isso para todos os caras começaram a responder. Isso foi, na época, quando a gente teve esse problema, foi algo, nossa, que coisa legal, né? Mas só que, pensa no trabalho que a gente economizou, né? Um outro exemplo disso, eu tenho também, quando a gente fala de um outro processo que eu tive, de fazer uma automação, eu precisei, digamos assim, conectar um arquivo em comum, sem banco de dados, um arquivo em comum com um local. Esse local foi uma bucket lá da Amazon, tá? Não vou entrar em detalhes com o que é uma bucket, o que é na Amazon, não preciso entrar nesse ponto. Mas assim, eu precisei compartilhar esse arquivo em algum canto para as 3 máquinas, né, terem esse mesmo arquivo ao mesmo tempo. Então, beleza, como é que eu vou fazer isso? Né? Com Shell Script. Eu consegui fazer uma automação em que ele fazia a leitura desse arquivo, fazia a leitura do arquivo do servidor local, fazia a leitura do local remoto, fazia a comparação da data de modificação do arquivo e ele conseguia delimitar que o arquivo foi modificado ou não pela data de modificação, né? Então, vendo esse cara, quando ele percebe que tem uma alteração, ele manda um e-mail para mim. Nesse caso, poderia mandar uma mensagem no Telegram ou qualquer outra coisa. Mas ele manda um e-mail para mim, ele informa, né, que foi alterado aquele arquivo, ele já passa também o IP interno, né, o IP da rede local, o IP público desse cara, e passa o ID da máquina, né? Que todas as máquinas virtuais que nós subimos gera-se um ID. Ele gera esse ID e manda tudo para mim, bonitinho, por e-mail. Eu não tenho a foto, né? Eu não tenho a imagem, tá? Isso foi uma coisa que eu utilizei há 2 anos atrás, então não tenho um exemplo aqui desse cara para mostrar, né? Mas são justamente exemplos de que você consegue utilizar em qualquer cenário, dependendo do que você precisar, você consegue utilizar esse cara, tá? E beleza, esse foi a apresentação de hoje. Já finalizei aqui. Pessoal, eu fico grato demais, tá? Pô, obrigado, Gerrão, foi ótimo, foi bem didático, né? Só ficou faltando, se você pudesse abrir um shell, sei lá, qualquer aí. Chegou a mostrar? Não sei se... Não, mostrei sim. Mostrei até um script que eu tinha executado aqui. Legal. Sim, bacana. Sim. Isso é legal. Uma pergunta que o pessoal fez, se no curso os scripts vão poder rodar também em alguns outros shell script, outros shells também, mesmo adaptando, é possível? Não, é possível. A gente consegue fazer, dependendo do shell, e da forma como você montar, né, o script a gente pode rodar em qualquer um. É bem universal mesmo, né, o shell script. Então, no Linux, principalmente. Qual que é o shell que é um dos mais poderosos assim, de Linux que você vê assim, para o pessoal aprender? Assim? Cara, muito mais poderoso, na minha opinião, e até o mais popular, é o Bash.
Tá. Ele é bem mais, eu não digo mais completo, mas eu digo mais robusto e também muito mais utilizado. Todas as, pelo menos assim, na minha experiência, né, todas as vezes que precisamos, né, até encontramos, né, em internet e exemplos que o pessoal compartilha, é unânime o Bash. É unânime. Não tem muito problema com ele, até para você rodar as suas aplicações. Você consegue abrir o nosso site aí, o www Escola Linux, só para mostrar Consigo. um curso aí? Enquanto isso, o pessoal vai perguntando, tá? O Maninho perguntou até do Fish, eu já usei o Fish, o ZSH já usei também. O ZSH, para mim, é um dos mais poderosos, tá, Jean? O SH? ZSH. ZSH. É. Eu gosto bastante do ZSH, acho ele bem muito poderoso. Tá aqui, eu vou colocar aqui, tá já na... Deixa eu abrir o curso, tá aqui. Tá aqui. A tela do curso. Legal, bacana. Fala um pouquinho dos... Desce um pouquinho, mostra só a grade do curso aí. Tá aqui. Tá. Quem hoje, né, fizer iniciar o curso, né, a gente vai... eu faço questão de mostrar do início ao fim, né, até um ponto que o foco é realmente introduzir, né, a pessoa que vai fazer o curso, né, introduzir mesmo, né, a fazer scripts, né? Então, é uma introdução, já vou partir para mostrar o que é o Shell Script, já vou mostrar um pouco sobre VI, VIM, umas boas práticas para você fazer o seu código sem nenhum problema, sem uma dificuldade que possa causar para um outro cara que possa mexer. A gente tem que ter uma boa prática para o código, né? E aí eu vou mostrar o código, a gente vai manipular todos os dados, a gente vai pegar todos os comandos que a gente pode utilizar. Vamos também mostrar como funciona as funções de condição, né? O if, else, elif, o case, os operadores, expressões regulares, tudo que você consegue utilizar no seu dia a dia, né, para fazer uma, digamos assim, condição, né, deixar o script um pouco mais inteligente, da forma como você deseja. Tem os loops, eu mostrei isso, inclusive, bem rapidão, com o for, né? Tem o while, tem o until, tá? Que são bem legais e principalmente o final, que aí eu faço todo um trabalho de mostrar a partir do conhecimento que vocês vão ter, né, no curso, tá? Dar um pouco de mão na massa para que a gente consiga trabalhar e mostrar um pouco do que a gente pode fazer com ele no dia a dia. Esse ponto, né, que a gente mostrou hoje, né, que fiz questão de mostrar para vocês, ele é uma coisa para deixar um pouco, assim, vamos dizer, eu quero deixar vocês um pouco curiosos para que vocês conheçam o que é que tem o Shell Script e, cara, se interesse do mesmo jeito que eu principalmente no dia a dia, eu use bastante e tenha esse interesse de utilizar para salvar várias vidas e vários empregos que possa dos problemas que possam aparecer, né? Já falou até um pouquinho no webinar, você já até falou um pouco. Uma dúvida que eu tenho. No curso, você tendo dúvida, você pode postar no fórum, você responde pelo fórum, não é isso? Isso mesmo. Legal. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar todos vocês. No final, tem o certificado, tá? Para quem for fazer o curso. Isso mesmo. Uma dúvida que eu tenho sempre pergunto isso para o instrutor, né? Você já falou um pouco, mas se você pudesse dar uma resumida, por que um profissional de TI deveria aprender Shell Script? Beleza. Cara, eu hoje, tá? Eu sei que muitas das pessoas, inclusive, eu tô hoje, excepcionalmente, utilizando não o meu computador, estou usando o computador profissional nesse momento. Ele é o Windows, precisa ser o Windows, eu não consigo alterar o sistema nesse caso aqui, tá? Mas eu posso dizer que muitos usuários comuns
eu preciso utilizar o Windows, tudo bem. Mas quando a gente fala de serviços, né, quando a gente precisa subir um serviço, o sistema que é mais robusto para você conseguir subir é o Linux, né? Então, se eu tenho esse conhecimento que uma empresa na qual eu posso estar trabalhando, ou uma empresa que eu quero entrar, se eu sei que essa empresa pode estar utilizando, que a maioria das empresas vai utilizar, então eu tenho a plena certeza de que o Shell Script é importante para mim. Por quê? Como eu já disse, eu consigo fazer automações de tarefas, eu consigo fazer muita coisa com esse cara. Eu consigo, como até brinquei aqui, eu consigo salvar um dia inteiro ou salvar a nossa pele de algum problema com esse cara aqui. Eu consigo fazer várias automações, eu consigo enviar arquivos, eu consigo gerar arquivos, manipular dados, eu consigo fazer o que a imaginação permitir. E partindo, como eu já disse, do princípio que eu tenho um uso tão abundante de Linux, por que não usar o Shell Script para associar e casar logo esse cara, né? Casar logo o sistema com o código, né? Que já vem com ele. Legal, muito bom. Aragão, muito bom mesmo. Eu recomendo todos os profissionais a usar um canivete suíço, né? Isso mesmo. É um canivete suíço que consegue substituir facilmente qualquer linguagem de programação tão mais fácil de fazer. Cara, a gente pode... Eu sei que muita gente vai dizer assim, cara, eu tenho outras linguagens de programação que eu posso utilizar, mas, cara, nativamente o Shell Script está ali, eu posso utilizar, salvar. E o Paulo, cara, foi a melhor frase de todos os tempos agora. Ele é o canivete suíço. Se eu precisar de uma faca, se eu precisar de uma chave, tá tudo ali. Ele tem todas as ferramentas e é só realmente botar a mão na massa. Legal, pessoal. Eu espero vocês aí no curso, tá? Carlos, Antônio, José, Júlio, Maninho, André, a Beatriz. Obrigado aí pela presença. O webinar vai ficar gravado, tá? Vou deixar aqui, Jean, às vezes as pessoas ficam com um pouco de vergonha. Deixa no chat seu e-mail, que às vezes a pessoa tem alguma dúvida, quer falar claro. contigo, deixa o e-mail, tá? Aqui no chat, pessoal, qualquer dúvida, tu fala do pessoal, não é, Paulo? Isso, é só botar no chat aqui. Tá, isso. Esse é o meu e-mail, pessoal, qualquer dúvida, qualquer problema, viu o curso, cara, eu gostei muito, mas eu fiquei na dúvida disso, eu não fiquei na dúvida daquilo, cara, eu tô aqui para ajudar, a gente... Cada um tem seus corres, né? Cada um tem suas obrigações, isso aí todo mundo já sabe, né? A gente tem seus corres do dia a dia, só que, assim, precisando de qualquer coisa, manda um e-mail, estou aqui à disposição. Tem meu LinkedIn também, quiser entrar em contato comigo, posso colocar, né? Vou colocar aqui também, tem meu LinkedIn, pode falar comigo lá. Deixa eu só passar aqui, vou passar o link também do LinkedIn. Vamos lá, deixa eu abrir aqui para ver se ele está indo certinho. E aí... Pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida aí, tá? Vou encerrar a live e agradecer a presença do Jean. Já são 40 minutos de live aí. Obrigado aí pela presença de vocês. Se vocês tiverem... Eu recomendo que o poder do open source esteja com todos vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado, Jean, pela participação. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Valeu, Paulo. Valeu, pessoal. Muito obrigado por participar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Jean. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.